Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais uma live de 7h04 da manhã, toda terça e quinta, live com mentorado, trazendo aí resultados práticos. Já compartilha essa live com um familiar, um parente, um conhecido, muito conteúdo aqui, sempre aprendendo com a experiência de terceiros, né? É muito bom. Hoje vamos receber nossa mentorada aqui, Antônia, tá com 7 arrematações, ela vai contar aí os bastidores dessas arrematações pra gente, daqui a pouco ela tá na área. Bom dia, Antônia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Pierre? Tudo jóia? Tudo jóia, prazer imenso estar te recebendo aqui. Como é que pronuncia seu sobrenome? Eu não pronunciei aqui para não cometer uma gafe, né? É Bockner. Wokner. Bockner, Qual que é a origem dele? é origem polonesa. Polonesa aí, tá aí, ó. Aham. Nome bonito e difícil de falar, né? É, Ó, legal demais, né? Tá recebendo você aqui, mentorada nossa, tá com 7 arrematações, tá tendo muito resultado, né? Então a gente vai conversar um pouquinho dessas arrematações. Mas comenta um pouquinho aí de você, se apresenta aqui, né, para quem não te conhece, né? Fala um pouquinho da tua vida, da sua trajetória, em qual área que você trabalha, se já mexia com imóveis, ou se atua em área que não tem nada a ver com imóveis. Então fala um pouquinho da sua trajetória para quem está aqui assistindo conhecer um pouquinho, aí depois a gente começa a falar propriamente de leilão. em primeiro lugar, agradeço vocês porque é um desafio para mim a primeira live. Só posto nos story alguma coisa, mas eu nunca apareço, né, ao vivo. Então, quando você me convidou, eu já pensei, bom, é um desafio, né? Como é bom você quebrar essas barreiras, né? Então, me chamo Antônia, sou casada, né? Tenho um filho, meu marido tem 2, junto temos 3 filhos e 3 netos. E eu sou uma ex-empresária de Curitiba, né? Moro atualmente em Santa Catarina, né? No litoral, Itapema, né? Meia praia. E eu sou uma ex-empresária que fez transição que não deu certo. Porque não deu certo. Eu não fiz a transição para os leilões, primeiramente. Eu fiz a transição que em 2020, na pandemia, a gente começou a ir para a praia com um casal de amigos nossos. E daí já eu sempre, né, tive na veia esse gosto pelo imóvel, acabei gostando da praia, acabamos comprando um imóvel lá. Qual lugar? É Itapema, meia praia, Itapema. que é Santa Catarina. Aí a gente ia para lá porque era pandemia, era o único casal assim que de amigos que a gente se encontrava da época, né? E a gente acabou comprando um apartamento lá. Aí, fomos montando, tal, o apartamento era novo, tal. Aí, em 2022, a gente começou a repensar, né? Depois da pandemia, perdemos muitos amigos na pandemia e tal, né? Já analisamos a nossa idade, que já passamos mais da metade da vida, né? Aí surgiu uma oportunidade para a venda da minha empresa e a gente analisou bem e resolvemos se aposentar e morar na praia. Aí vendeu a empresa para... Vendi a empresa, teve uma proposta boa em 2022, final de 2022. E a gente foi morar na praia para se aposentar, para não fazer nada. Como diz a Lili, arrumar as gavetas que não tinha tempo. Então foi uma transição por uma aposentadoria, né? Praticamente. Por uma aposentadoria, né? Passear e tal. E eu fiquei um ano naquela. Só que quando passou um ano, a história da Lili que eu acho engraçado, porque é meio parecido. Eu não fiz nada daquilo e a gente até passeou bastante e tudo, mas eu já estava ficando ansiosa por não ter um compromisso de fazer alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu peguei e, né, olhando lá que tem muitos, tá um grande crescimento a cidade, né, tá muitos imóveis assim, prédios sendo feitos, né. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fui fazer curso de corretora. Aí fiz o curso de corretora e tal, e, né, fiz amizade lá até com o corretor na academia e tal, e eu acabei fazendo estágio com ele. Aí fiz o estágio. No primeiro dia do estágio que eu fui, que ele me levou num lugar lá que está um novo projeto lá em Itapema,
Aí ele me levou lá, eu já no primeiro dia, em vez de eu vender o apartamento, eu comprei um apartamento. Eu acho que tem na veia de comprar. Daí já comprei no primeiro dia, fomos de manhã, eu falei, nossa, daí tinha uma oportunidade lá, eu falei, legal e tal. Você Daí ele estava falou assim, no estágio de corretora na verdade, comprou quando você deveria vender. daí eu falei assim, não, daí ele falou, se quiser nós voltamos à tarde. Eu falei, voltamos sem compromisso. Não, sem compromisso. Sei que voltamos à tarde e eu acabei comprando o apartamento já na planta daí, né? E aí, só que segui um pouco de corretora, um pouco de tempo, mas eu vi que também não era bem aquilo, porque corretor eu vendi para alguns amigos, para a família e tal, mas é uma coisa assim que demora, né, o processo de corretora, porque você tem que ficar esperando até vir o cliente, você tem que trabalhar o cliente, não é uma coisa que poucas pessoas que fez que nem eu, que comprou meio rápido, assim, né, foi duas compras, quando a gente comprou o apartamento também foi assim, o corretor abordou a gente na rua e a gente acabou comprando. E lá foi meio rápido, mas são poucas pessoas. Normalmente você trabalha, às vezes, 1 ano, 2 anos a pessoa para comprar, né? Aí eu nunca tinha assim me atentado aos leilões, mas alguém da família falou dos leilões e tudo. Aí eu entrei na internet, o primeiro que eu vi foi vocês. Aí tava bem, né? Ia ter aquelas 3 lives lá antes do curso, sabe? Eu assisti, né? Não sei o que lá achou do milhão lá e tal. Aí assisti as palestras e já comprei o curso. Isso foi em fevereiro de 2024. Aí fiz o curso 3 meses, aí pode repetir, mas eu assim ainda continuava um pouco insegura e tal, né? Aí fui assistindo as palestras e dali para frente, eu sei que quando foi o pessoal que eu fui fazendo o curso, fui falando com pessoas, alguns mentorados, e acabei conhecendo um dos rapazes que a gente fez no grupo, né? E eu sei que quando foi em outubro, setembro, acho que a gente começou, daí a gente fez a primeira arrematação. No grupo, daí um grupo de 4. Era um rapaz de uma região metropolitana de Curitiba, outro de Itajaí e uma moça de Florianópolis. Aí nós arrematamos o nosso primeiro. Aí foi 23/8, a gente arrematou o primeiro. Aí quando foi no dia 10/9, a gente arrematou o segundo no mesmo condomínio. Ó, legal. Assim, aí tá. Vamos então ver o negócio da desocupação, né? Aquele medo que dá no começo, né? Esse foi em qual cidade? Foi na cidade de São José, uma região metropolitana aqui de Curitiba. Ah, legal. Aí quando foi, aí a gente arrematou os dois, né? Foi ver, começou a fazer os documentos e aquela ansiedade de não esperar o documento, né? Aí quando saiu já o negócio da caixa lá, né? De arrematação, eu comecei a falar com o síndico e tal. E ele falou, olha, esse um dos imóveis que até era o rapaz do grupo que tinha arrematado, né? Falou, um dos imóveis está desocupado. O outro é um problema, porque a proprietária vendeu para o inquilino, eu sei que aquele rola. Daí ele falou, o outro é um problema sério. Daí eu pensei, nossa, já de cara um problema. Daí tá, vamos, já posso partir para a desocupação, né? Então, fui lá para ver o que estava desocupado, né? Porque o que estava desocupado, teoricamente, era mais prático, né? Aí Esse falei aí você, só para interromper aqui, você pegou ele por quanto? por 108 108 mil, né? Foi à vista, financiado? à vista. À vista, né? 108 mil à vista, aí pegou o primeiro desocupado, aí um mês depois arrematou outro no mesmo prédio que estava ali ocupado, né? Aí tu vai entrar Não agora deu, na. não deu diferença de nem um mês. Um estava desocupado, que era o que estava no meu nome, na verdade. E o que estava no rapaz que estava junto, no grupo, o dele que estava ocupado, né? Segundo o síndico, era um problema e tal. Só que daí eu fui lá, né? Eu vim para Curitiba. Eu digo eu vim porque hoje, teoricamente, hoje eu estou em Curitiba.
mas eu moro em Santa Catarina, mas hoje estou em Curitiba. Aí eu vim para Curitiba e pensei, eu vou lá. Peguei e fui lá. Cheguei para, chamei o chaveiro lá, né? Falei com o porteiro e o chaveiro demorou um pouco para vir e abriu aquele. Enquanto ele estava esperando o chaveiro, eu fiquei conversando com a porteira dele. Ele falou: não, o outro não tem. Tem um rapaz que estava aí, mas ele acho que foi embora, não está mais e tal. Falei: sério? Daí ele falou: sim. Daí eu tá, enquanto isso, paguei um lanche pro porteiro, tinha, tinha uma panificadora na frente, né? E ele foi contando, né? Aí beleza. Aí quando o chaveiro veio, enquanto o chaveiro veio, eu peguei e liguei pro outro sócio, né, que não estava ali, que estava no nome dele, falei, correr lá, porque nós ia aproveitar o mesmo chaveiro que já estava lá dentro, né? Caraca, vai Correr com, aproveitar e vai fazer duas emissões na posse no mesmo dia. sim, para ele correr com os documentos, né, que o porteiro queria, daí porque estava o nome dele e ele, o sócio trabalha em Curitiba, dá sei lá quantos quilômetros dá, mas não é muito longe da cidade metropolitana. Aí ele foi lá, correndo, né? E eu, enquanto isso, fui dando uma enrolada lá, deu chaveiro enquanto ele fazia lá. Aí entramos no apartamento. Só que, para surpresa, as coisas do rapaz estavam lá. Abri a geladeira, tinha pão, tinha comida na geladeira. Então a casa tava toda montada, né? Ele tava morando ainda, né? Nossa, assim, tinha máquina de lavar roupa no meio da casa, não dava para entender se estavam chegando ou estavam saindo, sabe? Tinha tinha roupa, tinha um monte de coisa na casa, que parece que tinha umas coisas que até a ex-proprietária tinha deixado e tal. Daí eu pensei, meu Deus, já pensou se o rapaz chega, né, aqui dentro, né? Aí, enfim, abrimos, né, trocamos a fechadura e ia fazer o quê? Daí quando eu saí no portão, eu falei, nossa, você tem o telefone do rapaz, né? O porteiro. Ele falou, olha, eu não tenho, mas eu vi que ele tinha, sabe? Daí eu falei, não, mas eu preciso falar com ele, que tem coisas dele lá dentro, eu preciso que ele tire, né? Tal. Daí ele passou para mim o telefone. Daí eu liguei pro rapaz, né? Pedi desculpa para ele, falei que tinham falado que não tinha ninguém e tal, né? E que eu vi que tinha coisas dele e que a gente tinha. Daí ele falou: não, mas esse apartamento é meu, eu comprei da proprietária. Então era um terceiro que comprou ali o contrato de gaveta, né? Pois olha, eu acho que ele não tinha comprado. Porque daí ele falou que tinha comprado, daí, sei lá, se é verdade, né? Aí ele falou assim: não, eu comprei. Eu falei: não, mas a gente arrematou esse imóvel na Caixa, na verdade, a proprietária era a Caixa Econômica, eu acho que a ex-proprietária não pagou, e daí, nós, através do leilão, a gente tem o documento, né? E a gente comprou. Daí eu falei: aí você teria que ver, então, com a proprietária, né? Com a ex-proprietária, né? Eu falei. Porque nós compramos, sabe, se não fosse a gente, seria outro e tal. E falei, aí ele, não, eu entendo tal. Mas eu tenho que ver, então ela tem que me devolver o dinheiro, ela tem que não sei o quê, sabe? Aí eu falei, olha, daí você tem que conversar com ela, né? Eu sei que aí passou uma semana, ele tinha umas caixas de ferramenta, né? Ele falou que ia passar a pegar a caixa de ferramenta. Aí, beleza, a gente deixou na portaria a caixa de ferramenta dele, que tinha uma caixa de ferramenta na sala. Que ele trabalhava fora, na verdade. Ele morava ali e trabalhava na região de Santa Catarina, por coincidência. Aí ele passou, daí ele não tirava o resto das coisas, né? E eu conversando, até que um dia eu falei, olha, nós precisamos fazer um acordo de quando você vai tirar as coisas e que eu preciso que você tire, né? Porque nós compramos, precisamos reformar e tal. Perguntei se ele queria comprar, primeiro ele falou que tinha interesse, depois ele, sabe? Ele deu uma enrolada ali uns 15 dias. Enfim, ele foi lá e tirou um tanto das coisas, um tanto ele deixou, os armários ele deixou, mas a gente não pagou nada para ele. Ah, e saiu em 15 dias. Não, acho que deu umas 3 semanas, mais ou menos. Ah, rápido, muito bom. Não Rápido, a gente pagou estava fazendo nada. os documentos, esses documentos demorou na época, né? Aí deixou uns armários, a gente chamou o marceneiro, daí adaptou, ficou com os armários ainda, mas não pagou nada, porque ele não pediu também, não sei se era da ex-proprietária, né? Tinha os armários no chão, a gente colocou, mas os armários até bom. Aí acabou. Você falou aí que ainda estava esperando o documento. Então essa posse você não tinha ainda o registro, só tinha ali o contrato, é isso?
Não, eu só tinha o contrato daí da Caixa, para aquele da arrematação, mas nós não tínhamos o documento. Aí a gente foi reformar, na verdade, foi só pintura, tá? Porque o apartamento não era meio novo, assim, né? Tava bem bom, assim, tava precisando de pintura. Aí tinha que pintar porque tinha uns buracos na parede, assim, que o pessoal pôs alguma coisa. Mas se não ter a pintura, estaria bom. Então a gente gastou bem pouco com a reforma. Eu acho que a gente não gastou mais do que uns 1.200 na reforma. Olha aí, só pintura aí. E o É, pagou o primeiro? rapaz que foi colocar os armários, eu acho que ele cobrou uns R$ 500. Olha aí, o primeiro que estava vazio, como é que estava ele? O primeiro que estava vazio estava ótimo, tinha um sofá só lá dentro que ficou lá, e também o apartamento estava inteiro, sabe, com pia de granito, bem, bem, bem lindo, assim. Aí o primeiro também, se não fosse os buraquinhos na parede do quarto, não precisava nem pintar, mas daí foi pintado e feito uma limpeza. Foi muito, muito fácil. Esse sistema a gente gastou pouco na reforma, sabe? Ó, legal. E esse aí a expectativa é vender por qual valor? Nós já vendemos. Olha aí, já venderam, pegaram aí no final do ano Vendemos, passado e já venderam. Venderam os dois? vendemos acho que deu uma semana, uns 10 dias de diferença um do outro. A gente vendeu por 180. Olha aí, pegou por 108, né? Vendeu por Deu 180, mas é uma 108. venda muito rápida, né? Teve a posse rápida ali, gastou pouco de reforma. E, Pô, a venda demorou porque um pouquinho mais, porque a gente, acho que demorou uns 6 meses, porque o documento, a gente não tinha também experiência em fazer os documentos, né, que tem lá as manhãs para ajudar e tal. E daí demorou um pouquinho, e daí a venda a gente não colocou enquanto não estava todos os documentos prontos, sabe? já poderia ter anunciado aí antes, né? Para ganhar tempo aí, vai tratando, né? Mas sabe que quando anunciou, assim, foi o corretor falou, olha, que eu quero exclusividade, porque é que nem um filho para mim, eu vou tratar bem e tal. E como eu tinha, quando eu estava fazendo o curso, eu já tinha pedido para ele algumas informações, eu vi que ele atendia bem e tal, já salvei o número dele quando eu estava fazendo o curso, tá? Aí eu vi que ele era bom e tal, eu falei, vamos dar exclusividade para ele. Demos de um, ele vendeu assim, acho que uns 10 dias no máximo. Aí o outro vendeu 10 dias depois. Vendeu super rápido, daí o outro foi com parceria com outras que ele tinha lá, parceria com a imobiliária, daí até foi ele sozinho, o outro foi parceria com a imobiliária. Mas vendeu os dois quase na mesma época e pelo mesmo valor. Ó, legal, então os dois primeiros aí no mesmo prédio, né? Vendeu muito rápido. Um desocupado, o outro estava ocupado ali, mas o cara saiu rápido, né? Já deveria estar quase de saída. E foi tudo tranquilo. Quando você arrematou, você tinha algum receio em relação à arrematação, algum cuidado maior, assim, alguma medo, né? Alguma coisa? Quando começa a arrematar, você sempre tem um receio maior, né? É um mercado novo, né? Você tinha alguma questão nesse sentido aí, alguma crença limitante, ou você foi, Tinha, arrematou e tinha, estava né? tranquilo? Tanto é que eu fiz o curso em fevereiro e daí eu fui arrematar em setembro, né? Então, é assim, você faz o curso, isso que eu acho, depois eu aprendi, assim, porque você fica meio apavorado, porque você vê às vezes o pessoal começando, eu arrematei 2, arrematei 5, mas eu pensei, não, eu vou fazer no meu tempo. E estava gostoso fazer o curso, sabe? Assistir às aulas, interagir com o pessoal. Para mim, já te fez bem para mim, para minha saúde, sabe? Mental. Então, eu pensei, não vou ter muita pressa, porque para fazer bem feito, né? Quer dizer, a gente tenta, né? Claro que fazendo é que aprende, né? Mas eu tinha medo, sim, tinha receio de dar um lance errado. E, inclusive, eu vi no momento lá que eu estava fazendo alguém que apertou o botão lá e depois não queria, sabe? Então você fica meio assustado, mas eu pensei, não, mas temos que fazer. Aí foi bom que o grupo deu força. Eu achei assim que para começar eu sozinha, acho que nos primeiros assim eu tava com mais medo. Então o bom da Smart é isso, o grupo. Se você tem medo sozinho, tipo se junta, né? E soma as forças ali e dá certo, né? E você falou aí de juntar, né, as forças, né, de fazer em conjunto. Os dois você fez cotizado Os dois foi cotizado com o mesmo grupo. com o mesmo grupo, né? Aham. Legal. Esse grupo são todos esmartanos ali ou tem alguém de fora? São. Não, eram todos esmartanos. Que você já Até conhecia ou conheceu na mentoria?
Não, eu não conhecia, eu conheci na mentoria, que eu te falei. Um deles, na mesma época que eu falei com o corretor, que eu estava fazendo o curso, eu fazia a pesquisa como se fosse comprar, né? Ligava, tal, até porque essa parte comercial, para mim, não é problema, sabe? De ligar, informação, porque eu, a vida inteira trabalhei com comércio, né? Com pessoas, né? Então, essa parte, para mim, é tranquila, de ligar, pedir informação. Aí a gente fez com o rapaz esse da mentoria, eu tinha pedido para ele também informação, por sinal desse mesmo conjunto habitacional. Eu já tinha olhado, sabe, antes, só que quando eu pedi a informação, eu não arrematei, né, porque eu só estava estudando, né, e até porque ele morava próximo, daí a gente foi conversando, os outros dois, eu não lembro bem como é que foi, um chamou outro e fizemos em 4, daí essas foram as 2 primeiras. É legal demais, né? O poder da comunidade, né? Conhecer um, quando viu, já puxou outro, já tá arrematando ali em grupo, né? E o cara conhece lá também a localidade. É isso que facilita, né? E você vai em grupo, né? Fica muito mais fácil, ganha muito mais confiança e segurança, né? E divide ali o capital, né? Não bota tudo no imóvel só ali, sozinho. Então, eu acho que é esse que é o grande diferencial. Aí legal, aí os 2 primeiros deu tudo muito certo, ótimo, né? Dos demais aí, conta aí a história. Teve mais algum caso aí? Então, Algum caso mais enrolado? Alguma história aí mais é, complicada? daí teve os outros 2 que a gente fez também numa região metropolitana, mas não nessa mesma cidade. Também aí foi o terceiro, fomos em 3 do grupo, que a primeira já falou que não dava, que tinha que esperar vender e tal, aquele negócio, né, do dinheiro. E o quarto a gente arrematou só eu e mais um. Acho que foi diminuindo, depois fiquei. Mas aí foi no mesmo conjunto também, a gente arrematou 2. O primeiro, daí a gente não conseguia falar com o síndico, nada, até nem a Smart mesmo, porque a Smart perguntou para mim. Aí eu vim também numa oportunidade para Curitiba e fui até a cidade, sabe? Aí ela falou: olha, está desocupado esse apartamento. Eu também não estava com o documento ainda, só tinha documento da arrematação. Falei com a zeladora, super simpática. Daí ela falou: está desocupado esse apartamento. Falei: então já vou chamar o chaveiro, né? Eu chamei o chaveiro. Aí entramos, que eu já tinha analisado, né, quem era o ex-proprietário nas redes sociais, eu tinha encontrado ele. Eu tinha pensado de entrar em contato com ele, mas foi bom que eu fui até lá que eu não precisei entrar em contato. Aí não tinha nada no apartamento, tinha uns negócios lá velho que teve que tirar, mas pouquinha coisa. Estava as paredes bem sujas, assim, mas também. E o chão nós colocamos, nesse nós gastamos mais na reforma porque precisou trocar o piso. O rapaz que fez a pintura falou que sabia fazer o piso, no fim ele errou lá a altura, e no fim eu tive que pagar para ele e pagar o piso de novo, né, depois. Ah, trocou o piso porque o que tava lá tava ruim? Ou Tava soltando o piso, tava sabe? soltando, né? Só que o rapaz da pintura falou que sabia fazer. Eu falei, beleza, daí combinamos um valor lá, ele ia fazer. Só que na hora que ele foi fazer, ele deixou mais alto lá e não deu certo, deu errado, deu zica, como diz. Ele botou piso sobre piso, foi isso? Não, ele ia arrumar o mesmo piso, descolar e colar. Só que a hora que ele foi colar, eu acho que tinha aquela cola que ele não raspou, ficou mais alto. Eu falei, não dá, né? Daí, no fim, daí eu tive que colocar o piso de madeira, daí coloquei. E pagar 2 vezes, porque eu tive que pagar o serviço dele que não deu certo, né? E pagar o piso. E daí tivemos que pintar, troquei pus umas iluminação lá mais moderninhas e ficou bem lindo o apartamento também, né? Com piso de madeira e tal. Esse foi o terceiro. Esse foi onde? Curitiba? Esse na região metropolitana, Miranda Tamandaré. Esse pagou quanto por ele? Esse nós pagamos 90, já fiz uma colinha aqui para não esquecer. Esse nós pagamos 99. 99 mil, financiado à vista? Não, nós compramos tudo à vista. Foi Tudo à tudo a vista. licitação aberta, né? Só um que teve que foi venda online. Aí esse a gente pagou 99 e na verdade esse não foi vendido ainda, tá mais enroladinho na venda. Agora o pessoal falou que deu uma caída na venda, não sei, né? Porque esse não foi vendido. E esses 2, né, que estão lá. Daí o outro que a gente arrematou no mesmo conjunto, aí eu nem precisei ir mais lá. Eu falei com a zeladora, ela falou, esse também está desocupado. Eu falei, então vamos nessa, né? Daí o outro nunca ninguém tinha morado. Só que o piso também estava bruto, assim, não tinha piso nenhum.
E o da cozinha estava levantando. Aí a gente trocou o piso da cozinha, pôs piso de madeira, deixou ele bem bonito. Está muito bonito esse apartamento para pop. É um condomínio que tem piscina e tal. Eu acho que esses dias eu estava falando com o corretor, que deu uma enroladinha para vender esse. Ele falou que talvez o condomínio está meio alto, que ele levou um esses dias lá, o pessoal tinha aquele condomínio que fica lá na porta, né? Eles viram e acharam que está meio caro. Daí até eu falei, joga todos esses papel aí, porque assusta do chegado, né? Deve tá bom, vou jogar. Então, daí esse a gente diminuiu um pouco a venda, até o corretor tinha avaliado mais, sabe? Quando eu comprei, ele mesmo avaliou, e é um corretor assim experiente de lá. Tinha avaliado também na faixa de 180 e pouco, mas aí como tinha mais no condomínio, eu sei que a gente abaixou a venda de um para 168 e o outro para que foi um pouco menos os custos para 165. Diminuiu para facilitar, né, pelos valores dos outros, porque daí tem mais oferta. Não sei se porque tem um condomínio do lado, não aquele que a gente comprou, que tem muito apartamento, sabe? Assim, muito leilão, muito. É um condomínio, não é tão bom igual aquele, mas muito barato, daí talvez isso que dificulta um pouco. Isso aí você pegou esse ano já, né? Ou foi ano Esse, passado? não, nós pegamos no final do ano Final do passado. ano passado, né? Então tá Uhum. tranquilo, tá dentro do prazo aí de 12 meses, né? Pegou no final do ano, então. Tá quase 10 já, né? E tem que vender agora. Vamos, vamos correr, ver se Vai ajudamos. vender, né? A Até casa falei com o ficou. grupo para nós correr um pouco junto também mais, né? Para ver outras alternativas para vender, né? Exato, tem que botar aí mais corretoras, né? Fazer tráfego pago, né? Divulgar no condomínio, às vezes vende ali no grupo do condomínio mesmo, né? Anúncio interno. E de reforma aí foi simples, né? Gastou quanto mais ou menos cada um? Você lembra? Esse teve um que deu 6 mil, deu mais do que o nosso esperado. É, o segundo, acho que deu um pouquinho menos, mas o primeiro, por causa desses erros e tal, e o pintor cobrou meio caro, como eu estava chegando, achei ele assim, prestativo. Ele ficou, sabe, na verdade, com tudo, né? Com chave e tal. Então, para minha chegada, eu achei assim, que mesmo ele cobrando um pouco mais caro, mas ele ia tomar conta, limpeza, tudo, né? Ele tirar o que tinha lá. Então, a gente pagou um pouco mais. Esses foram que saíram mais caros até. Por isso que até o diminui um pouco o ROI, mas ainda está dentro, né? Esse tá com exclusividade, não, né? Tá em mais de uma imobiliária, Não, né? esse não está com exclusividade, até a gente conversou esses dias com o sócio para a gente pôr na OLX, que a gente não colocou, tá na Smart Link, o que a gente colocou não tem muito tempo também, e a gente tem que colocar em outras, e como você falou, tráfego pago também não fizemos, a gente tem que avançar. Aí não deu muito tempo também, porque teve outros arremates, e daí não deu muito tempo de correr atrás. Mas foram os que tá. Aí vamos pro terceiro, pro Nós já falamos de quatro aqui, né? quatro. Os Vamos dois falar do quinto. primeiros. O quinto é mais interessante. Falamos, só para recapitular aqui para quem está entrando, falamos aqui de quatro imóveis já arrematados, dois primeiros no mesmo prédio, um desocupado, o outro estava ocupado, mas o cara saiu em 3 semanas, e agora mais dois também no mesmo prédio aí, e os dois desocupados. Então tá muito fácil ainda de desocupação, ainda não teve nenhum problema, né? Eu adoro essa parte de desocupação, né? O grupo mesmo dizia, ó, quando tiver desocupação é comigo, porque depois que comecei com esse, eu vi que não tem nenhum problema a arrematação. Então eu vejo o pessoal às vezes sofrendo, você, meu Deus, até. Claro que eu não peguei nenhum que deu errado, mas se você arremata alguns, de repente um bater na trave, também não tem problema, né? Faz parte, né? Exato, então tá aí, ó, quatro fácil aí de desocupação não é problema, né? No segundo, que eu achei que já ia bater na trave, não deu certo, né? Que o síndico, né, me assustou, mas deu tudo certo. Aí o quinto eu já arrematei sozinha daí. Foi Ó, mesmo. já aprendi, já vou fazer sozinho agora aqui para fazer de Não, ponta a você ponta. sabe que foi assim, dezembro, acho que o pessoal estava tudo pensando no Natal, e, né, dia 11 de dezembro, e eu entrei no leilão lá, olhei também, né, pensei, pô, esse é bacana, tá num preço bom aí, vou nesse. Eu arrematei com lance único. E olha que é concorrido lá. Hoje tá difícil, hoje não tô conseguindo mais, porque tá indo lá para cima. Qual cidade foi? Também em São José, onde a gente arrematou os primeiros dois.
Ó, então tá aí, ó. Sem disputa, né? Lance único, final do ano já tá a galera toda em festa, né? Olha, eu acho que o pessoal estava em festa, porque foi assim, e lá nessa cidade muito difícil, agora eu não tenho conseguido mais. Chega lá e vai lá para cima. Você, meu Deus, como é que o pessoal está pagando tão caro nisso? E agora, o que na época a Caixa pagava todos os débitos, né? Agora já tem mais a somatória dos débitos, que daí já a viabilidade diminui, né, para gente. E principalmente se a venda não aumentou muito. Então, no quinto, eu arrematei sozinho no mês de dezembro. Aí, também liguei lá no condomínio e descobri que estava desocupado. Pô, aí tá fácil demais, tudo desocupado. Nunca ninguém tinha morado no prédio. Esse não precisou. é, Deixa eu ver. Esse, a única coisa precisou colocar o piso. Não precisou nem pintar o apartamento. Foi Olha aí. colocar o piso e limpar ele, a iluminação, que daí eu coloquei que tava só aqueles fios, né? Aí coloquei a iluminação legalzinha, assim, mas com aparência melhor. E mandei fazer uma boa limpeza e tranquilo. Tem muito imóvel que nunca foi ocupado, né? Que o cara comprou na planta, aí deixa de pagar antes mesmo do imóvel estar pronto, né? Aí o banco retoma e fica ali, às vezes não vende, né? Aí você pega lá o imóvel já desocupado, né? Na verdade, às vezes eu analiso muito o documento, né? Às vezes, quando foi construído, a pessoa comprou, e quando ele foi para leilão, às vezes você vê o tempo, muitas vezes dá para descobrir pela matrícula, né? Que o Exato. imóvel, até nesse eu acho que foi mais ou menos assim. Eu pensei, não sei, acho que não está ocupado esse apartamento. Aí esse, como eu já tinha o corretor, já virou amigo, né? Esse da exclusividade. Aí entreguei para ele, foi vendido tem um mês e pouco. E até hoje, a Caixa chamou ontem para que já tinha feito a reserva, né, do dinheiro para o financiamento, e hoje tem a entrevista lá do futuro proprietário lá com a Caixa. Então, vai sair agora, né, vai sair o contrato e possivelmente daqui a um mês deve estar com o dinheiro, né? Ó, legal, já falou de cinco aqui, vendeu três. Esse, da, Esse esse é aí, o qual mais foi o interessante. custo dele de aquisição e de Esse é o reforma? mais interessante que eu arrematei por 75 mil. E vendemos agora, né, que eu não recebi ainda, que eu vou receber daqui a pouco, 180. Ó, 75 mil e vendeu por 180, mais Ah, do que o dobro do valor do imóvel e sem escuta, né? Pegou com lance único, né? esse foi. A reforma dele foi 2.800. Então, ele todinho, para mim, está por 104 mil, com todos os documentos e tudo. Ó, tá aí, né? E vendeu por 180. Excelente, né? Gastou pouco na reforma, sem disputa aí. Muito bom. E vendeu quanto tempo aí depois que ficou pronto? Eu arrematei em dezembro, e daí eu até fiquei bem tranquilo no mês de dezembro, deixei correr, porque eu também, depois agora eu vou, vou pegar o final do ano, fui vai viajar e tal. Aí esse foi vendido agora, tem um mês e pouquinho, que agora que vai rodar o contrato, né? Um mês e pouco aí, vendeu Deu. Não sei se deu. Foi final de dezembro até agora, mês de. Foi acho que finalzinho, comecinho de julho ou finalzinho de junho que vendeu. Então, tá aí. É na mesma cidade dos dois primeiros, né? E esse daí foi daí interessante a venda dele. Eu até contei para as meninas lá da Smart, porque a pessoa que comprou, ele pediu a noiva em casamento lá dentro do apartamento. Ah, é aquela foto lá que rodou aí? Aham. Ah, legal, pô. Eu pus Bonita, ela na né? Smart Girl, porque eu fiquei emocionada com isso. Na hora eu fiquei muito emocionada, sabe? Tu tem ela aí, não? Oi? Tu tem ela aí pra mostrar? Não sei se eu tenho fácil agora. Acho que eu não tenho. Eu lembro que a Lili mandou, mas não sei se eu tô com ela. Daí o rapaz que vendeu, o corretor ajudou isso aí, a pessoa que comprou, né? Acho que não sei se ele conhecia, o rapaz falou que ia pedir ela em casamento, e ele foi lá e arrumou, pôs um balão, umas flores lá e tal, é um casal jovem, né, que comprou. Aí o noivo foi buscar, pôs venda, vidou o olho dela, tal, chegou lá sem saber onde que estava indo. Foi muito emocionante. Pediu ela em casamento. Foi lindo, sabe? Saiu no Instagram. Tô vendo aqui se eu acho a foto, mas não. Deixa eu ver aqui. A Lili mandou, mas eu acho que eu apaguei.
Ficou legal demais a foto lá, achei maneiro, né? Vendeu e o cara que comprou pediu a noiva em casamento aí. Em Pô, casamento, legal. nossa, fiquei emocionada. Eu pensei, puxa, né? Daí a gente sente que nessas horas você é uma coisa boa, né? Que eu sempre na venda, né? Eu penso assim, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu peço que encontre pessoas que sejam felizes no apartamento. Quando eu entro no apartamento, eu já mentalizo que Deus abençoe, que venha pessoas que sejam felizes, né? Porque a gente também tem que pensar que não é só comprar, é só o dinheiro, né? Que até quando vai arrumar, a pessoa vai fazer, eu falei, não, quero que faça bem feito, não vou deixar um piso soltando uma coisa, porque a pessoa está comprando o primeiro imóvel, às vezes, né? Na maioria das vezes, né? É o Exato, sonho né? da pessoa, você deixar arrumadinho, eu acho que isso aí é uma coisa assim, que eu mesmo que gaste um pouco mais, eu gosto de deixar ele perfeito para morar, entendeu? Esse é o diferencial, né? O cara, ele chega no imóvel, né? E já tá pronto ali, não tem que fazer nada, né? Enquanto na Não, maioria das vezes, os que estão à venda usado, o cara vende do jeito que tá, não reforma, não pinta, tem um negócio quebrado, ele deixa quebrado mesmo, tá nem aí pra nada. Então, o diferencial é isso, né? Os é, pequenos cuidados, né? Pra deixar ele pronto pra morar. Entrou, pronto, só fechar e morar, né? Ou, ou fazer coisas assim que a pessoa vai ver depois. Eu não gosto disso, sabe? Gosto de fazer. E aí, quando aconteceu isso do casamento, eu falei, nossa, eu pus na Smart Girl, né? Eu falei, olha que legal, isso aí que dá força pra gente, assim, mais motiva também, né? Uma coisa É muito legal demais. bonita, assim, foi. E esse legal que você fez sozinho, né? De ponta a ponta, né? Esse eu fiz sozinha. Daí as reformas, tudo, daí eu fiz de longe, para não dizer que eu não fui uma vez, porque daí eu vim no final do ano e o corretor viajou de férias e o rapaz ia colocar o piso. Daí eu só fui deixar a chave lá, por isso que eu conheci o apartamento, mas eu fiz tudo à distância. As reformas, inclusive dos outros, foi todos a maior parte, eu cuido que nem esses dois últimos, o segundo e o terceiro, eu que cuidei da reforma também. Até porque eu já reformei muito na vida, né? Eu tenho bastante também nessa parte de coisas. Claro, apartamento popular eu não tenho problema de dificuldade de cuidar da reforma. E Ó, esse, legal, né? Que você pega em uma cidade e depois tu já conhece, já tem a logística, né, de apoio ali, já conhece corretor, já conhece o pessoal de reforma, pedreiro, então fica mais fácil, né, de fazer a operação quando você já conhece, né? é verdade. Aqui o mesmo que colocou piso no outro já conseguiu um preço melhor, já colocou nesse, sabe? Então, de fato, eu já conhecia o pedreiro também, que precisou lá para fazer alguma coisa, já trabalhou para mim, então foi mais fácil, sabe? E aí toda hora que aparecer um apartamento ali, você já sabe por quanto que vende, já sabe por quanto tem que comprar, então fica mais rápido, né? Bateu o olho ali, tu já olha esse aqui tá legal, aí já pega, né? Pois é, mas agora os últimos aí não deu, viu? Foi lá para cima, daí não dava mais viabilidade. Eu acho que Tá, tá disputando, né? Mas ó, pegou aí final do ano aí, a galera ali descansando, tu arrematou aí o eu ano acho que que tem, único, mas né? eu acho assim, eu acho que tem muita gente que arremata o ano inteiro, daí descansa mês de dezembro. Então, que arremata menos tem que aproveitar mês de dezembro. Então tá aí o recado, né? Mês de dezembro aí arrematar mais, enquanto a galera tá folgando, né? É verdade, é verdade. Daí, esse foi o quinto, né? O sexto, eu pensei, agora eu quero um desafio, eu quero Agora sair. vai ter um problema, tá muito fácil, né? Tu pediu a Deus um problema, me dá um problema que o negócio tá muito fácil, né? Não é possível. Aí, não, eu pensei, eu quero mais longe, né? De uma cidade que eu não fui, daí, que na cidade bem do interior, é no Paraná também, mas é longe, lá perto de Londrina, sabe? Aí, a, primeiro, um deles eu estudei, pensei, esse é problema, que eu vi que a ex-proprietária tinha um monte de confusão, sabe? Com a construtora, com onde demorou que não pagou aluguel e tal. Pensei, bom, vou pegar um aqui para mim me desafiar com esse. Aí, eu acho que eu arrematei ele, entrou um dando lance lá, mas acho que ele deu dois lances e parou. Também não foi muito difícil. Aí isso foi em mês de fevereiro. Fevereiro, exatamente. Aí, quando foi 13 de fevereiro, quando foi 17 de fevereiro, eu arrematei outro também, que uma cidade chama Arapongas e outra em Cambé. Tudo Até que perto, né? eu fui na Experian,
E daí fiquei com uma guria lá no hotel. Guria, Curitiba chama guria, né? E ela falou da cidade, ela falou, já, acho que não sei se ela morou lá, ela falou, é uma cidade boa e tal. Daí ela falou que era, né? Daí eu pensei, pô, por que que eu não olhei lá, né? Eu vou olhar lá. Daí eu olhei, né? Deu viabilidade, arrematei mais um perto do outro. Daí eu dei uma parada, pensei, agora tem muita reforma para fazer. Daí esses eu fiz a reforma toda à distância. Aí falando no outro, que eu achei que ia dar problema, da moça, né? Porque eu vi o currículo dela, né? Pensei, essa vai ser de complicadinho. Mas para minha surpresa, ela já tinha ido embora. Ela tinha um currículo aí de confusão. Tinha o currículo de confusão. Eu tinha pesquisado bastante se essa. Mas tudo bem, eu estou com outras coisas para fazer, vou fazendo aos poucos e tá. Mas aí quando eu comecei a falar com o síndico e tal, e daí eu até fiquei surpresa, tem certeza? Aí eles me confirmaram que não tinha ninguém morando no apartamento. Dos Ótimo. dois, porque esse Não, não, falou de não, dois aí. não, um deles. Um deles. Daí era desse da Arapongas, não tinha ninguém. Daí o outro já tinha. Aí eu liguei, o porteiro falou: olha, esse aí tem fulano, beltrano, ciclano morando. Eu pensei, bom, então esse vai ser. Mas esse eu não tinha lido o histórico, não tinha o histórico do proprietário, tinha o histórico dele, mas não tinha nada de. Pelo que eu entendi, ele não morava mais no apartamento. Mas ele cedeu para outra pessoa. Enfim, daí eu pensei, não vou. Os documentos saíram muito rápido daí desses dois últimos. Ao contrário dos outros, que demorou um pouco mais, os documentos até me surpreendi. É assim, muito, muito rápido saiu os documentos. Aí eu já estava com o documento, né? Aí eu fui falar com a moça, ela falou: ah, a gente não é nosso, mas a gente mora, só que a gente não tem dinheiro para sair e tal. Começou a dar uma enroladinha, daí eu falei: mas eu entendo isso, mas a gente arrematou. Daí ela falou: quer falar com o proprietário? Eu acho que ela tinha amizade, eu era parente dele, não entendi. Aí eu falei: não, não quero falar com o proprietário. Eu falei, porque eu comprei da Caixa, o imóvel é da Caixa. Então, o proprietário, ele, na verdade, se ele tiver alguma coisa, ele tem que se entender com a Caixa, né? Eu falei, e eu entendo de vocês e tal, mas se não fosse eu, seria outra pessoa que ia arrematar, né? Daí conversamos e tal, ela é pessoa bacana também, daí passou mais uns dias, ela falou que eu precisava de um prazo aí de uns 60 dias. Eu sei que o ex-proprietário ligou para mim. Eu pensei, agora vem chumbo, né? Que eu falei que não queria falar com ele, né? Aí ele ligou para mim, mas não, super gente fina. Gente fina assim pra caramba. Daí ele falou: não, você dá 30 dias para eles saírem, nem pediu 60 que ela tinha pedido. Você dá 30 dias para eles saírem. Eu falei: não, tranquilo, eu sei que essas dificuldades aí deles e tal, casal novo também. Aí eles pediram 30 dias. Quando passou os 30 dias, eu fui perguntar para ela, ela falou assim: olha, nós não saímos só porque deu um problema lá no cadastro da imobiliária, mas a gente já vai sair a semana que vem, eu deixo a chave na portaria. Isso aí. Aí, saiu, não precisei pagar nada desse, porque ela saiu sem, tranquilo, assim, só dei lá, acho que ela saiu com uns 40 dias. E daí esse tava mais judiadinho, assim, sabe? Parede pintada de preto e tal, mas foi assim um trabalho de um bom pintor, foi trocado algumas iluminações, a pintura estava mais difícil, a limpeza, mas também não foi gasto. Eu fiz aqui a conta que eu gastei 2 mil e pouquinho. Nem gastei, porque foi mais a pintura mesmo. E a tinta, a gente não usa tinta das mais caras, né? E no interior a mão de obra é mais barato, né? Olha aí, ó. Já falou aqui, né? 6 imóveis mais ou menos no mesmo valor. De reforma aí, o máximo que gastou aí, o que teve mais problema foi R$ 6.000. Na média ali, Foi os dois, dois, três esses mil. dois que eu falei que está demorando um pouquinho mais para vender. Foi no início ainda que a gente estava treinando ainda, né? Quer dizer, ainda estamos treinando, né? Mas o início, sabe, que são aquelas coisas pequenas que para a gente é difícil. Depois já vai se tornando mais fácil com o tempo, né? Então, daí desses 7 eu não tive problema de desocupação, foi só no segundo, que também foi tranquilo, e essa última que ficou uns 40 dias, mas eu nem tinha tanta pressa do dela, porque eu tinha tanta coisa para fazer de reforma nos outros, e que eu nem ia ter tempo de mexer mesmo, né? Então, para mim foi super tranquilo. Ó, e a desocupação, acho que é um dos maiores medos de quem está entrando em leilão, né?
E tu viu aí, né? 7 imóveis arrematados, 5 desocupados, 2 estavam ocupados, mas a pessoa saiu rápido. Um levou 3 semanas e o outro 40 dias. Não teve que pagar nada, né? Só O primeiro, o na primeiro conversa. os primeiros das 3 semanas, ele, na verdade, já tá. Eu que estava com o apartamento, né? Só foi para ele tirar as coisas. Tu já estava com a posse, né? Foi só para ele retirar lá, então a posse imediata. Então, às vezes é mais fácil do que a gente imagina. E a gente às vezes deixa de entrar no negócio achando que tem mais problema do que realmente existe, né? Porque quando as coisas negativas, o nego divulga e aumenta muito, né? As informações, a mídia, a fofoca, quando na realidade não é difícil, né? Então, assim, não teve que entrar com emissão na posse nenhum deles, né? Não, não tive, não, nem pagada. Por exemplo, eu não paguei R$ 1 para nenhum que saiu, sabe? Porque eu sei que às vezes tem, né? Como eu vejo o pessoal, tem que pagar aluguel, tem que pagar. Eu até estava assim, né? Se a guria não saísse, eu ia fazer essa proposta para ela, mas aí foi tranquilo. O casal era um casal só eles, não tinha um filho, não tinha nada, acho que foi só arrumar outro imóvel, só foi mais o tempo mesmo, né? Então, desocupação realmente, para mim, foi super tranquilo, sabe? Não é uma barreira para mim desocupação. Tem algumas coisas, né? Claro, eu quero ingressar no leilão judicial, mas eu tentei com outros grupos, sabe? Na verdade, também, inclusive no leilão judicial, só que às vezes que a gente tentou, não deu, sabe? Subiu muito, né? Os imóveis eram em boa localização e eu acabei. E agora, por os últimos 60 dias eu nem participei, sabe, Pierre? Porque daí nós acabamos comprando um apartamento em Curitiba num preço bom, não era leilão, para fazer Airbnb. Ah, sim. E daí até eu tô nele hoje, porque a gente está cuidando da reforma. Aqui daí eu peguei uma arquiteta, deixa mais demorado, né? Porque é uma região assim bem nobre aqui. E a gente está preparando para Airbnb, mas a gente comprou também num preço legal pela região, sabe? E que se for ver agora, depois de reformar, também o prédio já tinha 10 anos, mas é um prédio bem legal. Se for, eu estava analisando, né, que a gente que compra imóvel está sempre analisando, né, o custo, reforma, eu marco tudo, né? Então eu estava analisando que esse não é para vender, mas se fosse para vender, já dava para ganhar aí uma graninha, sabe? Pelo que estão Com a vendendo, reforma, né? só com a reforma e a gente comprou no preço bom, né? Então, se for ver outros que estão vendendo aqui no prédio, já dá para. Se fosse para vender hoje, já ganhava aí uma grana, entendeu? Pô, legal, né? Imóvel não tem erro, né? Não era Comprando um ROI, bem, não tem como errar, né? não era um ROI, claro, igual a gente pretende, de 30%, 40%, mas já dava para ganhar um dinheiro, entendeu? Então, mesmo às vezes não sendo no leilão, dependendo da oportunidade, vale a pena ainda, né? Só Ó, você comentou aqui dos 7 imóveis, né? Nenhum deles na sua cidade. Comenta um pouquinho da reforma, né? Como é que você conduz essa reforma à distância, Lilian? Perguntando aqui, né? Como conseguir mão de obra à distância? Então, comenta um pouco como é que é a gestão dessa reforma, né? Totalmente à distância, né? Olha, a reforma, eu normalmente eu falo com o síndico, eu tento primeiro fazer amizade com o síndico, com o porteiro, vou conversando com eles. E como eu sou bastante falante, deu para perceber, né? A vida inteira eu trabalhei no comércio, né? Então, eu ligo pro síndico, pro porteiro, e a maioria das vezes é síndico que indica. E porteiro que indica, mas o síndico indica tudo, eles têm tudo. É diarista, é pintor, e às vezes com o pintor você consegue um pedreiro, e nossa, o pintor fez um monte de coisa para mim, daí abri, daí deu problema lá, quebrou uma chave, ele mesmo quebrou, ele mesmo fez, sabe? Então, eu acho que a maior parte você consegue com o síndico porteiro. Tá aí, ó. Não é problema porque está à distância, né? E desses imóveis aí, você falou, todos aí na região sul. Você pretende expandir, pegar em outros estados, aumentar aí o grau de dificuldade ou vai ficar só na região sul? Crença limitante, né? Não, mas não tenho crença limitante, eu dei preferência, mas eu sei que se você em outras regiões, eu imagino que é bom, né, como vocês falam, é fazer com alguém, né? Porque se você está muito distante, né?
seria o ideal, né? Ou então você tem que pesquisar muito mais, né? Antes, né? Tipo assim, corretor, né? Você já tem que quebrar as barreiras eu digo fazer amizade, porque depois que você faz amizade, esse pessoal faz tudo para você. Você ter um bom relacionamento. Eu acho que o X da questão aí é ter um bom relacionamento. Exato. Dos imóveis aqui, né? Qual é a faixa de preço que você atua, né? Pelo que eu vi aqui, mais ou menos são imóveis populares, né? Ou pegou algum de valor mais alto? Não, esses aí eram todos populares e os outros que eu participei, de alguns de valores maiores, mas infelizmente não deu a viabilidade. Teve um que eu estava disputando aí em Santa Catarina, que estava só eu e mais um. Era um sobrado, sabe, bem grande, o terreno tinha 1.000 metros. E até eu tinha o pessoal da Smart Girl ali, eles não quiseram ir nesse, sabe? A gente conversou ali com a Andréia, né, e tal, e nós estávamos um grupo aí de Santa Catarina, mas eles falaram, não vou. Eu tinha conversado bastante com corretores, já conhecia a região também, assim, de passagem, mas como eu não moro muito longe, né, eu conhecia a região, pensei, não, mas aí o corretor falou, não, aí vale, tranquilo. E era um sobrado bem grande, numa região, assim, é o segundo bairro melhor da cidade, sabe? Daí eu pensei, vou sozinha nessa. E daí fui, eu sei que. Só que chegou numa altura, eu pensei, não, acho que tem que parar. Era, valia lá, digamos, na época, eu imaginei que se fizesse a reforma que vocês sempre falam, né? Se tornar desejado, né? E eu acho que dava para vender perto de 2 milhões de sobrado. E daí, mas o corretor falou, como está hoje, a gente venderia mais ou menos a 1.500. Daí ele já estava passando de 700, 800 o lance. Aí o cara começou, a pessoa começou a bater comigo, daí eu pensei, não, vou parar. Fiquei com medo, daí eu estava sozinha, né? O grupo não quis ir. Eu mesmo assim, você vou sozinha nesse que eu sei que é bom, mas aí o grupo ficou com medo lá, né? Eles falaram, não dá, né? Isso aqui. Desistiram na última hora, a gente estava estudando a semana inteira. Daí eles desistiram, eu falei, eu vou sozinha. Ó, legal demais, né? Contou aqui a história, né? No início, né? Era empresária, depois vendeu a empresa, aí ia aposentar, mas aí não aguentou ficar ali parada. Não, eu quero fazer outra coisa. Aí entrou aí como corretor de imóveis, aí foi pro leilão, né? Você acha que o leilão aí você se encontrou aí como uma transição agora? Eu me encontrei assim, porque eu acho que dá para fazer tranquilo. Se você porque você não pode pensar que tem gente que arrematou 50 no ano, você pode fazer na tua forma, né? Se você quer arrematar menos, você arremata. Se você quiser parar um mês, os leilão não vão acabar, né? Então eu gostei, assim, porque você não tem aquela pressão de ter que fazer hoje, entendeu? Tudo bem que na hora da reforma, às vezes dá uma correria ali um pouco, mas a compra, se você acha, já tô, digamos, vou esperar vender mais uns dois e tal, você para um pouco, ou se você acha que está muito corrido, você faz da tua forma. Então, eu acho que o leilão é uma coisa boa, porque, claro, que tem gente que faz transição e foca para arrematar muitos. Mas eu acho que você pode trabalhar da forma que você achar melhor. Você não precisa de ter tanta pressa, porque a gente no começo, você tem que cuidar quem inicia para não se assustar, porque se vê ali, porque eu acabei de entrar no curso, eu já arrematei 5, arrematei 6, você não pode entrar, eu digo neura, né? Porque senão você se assusta e você para, né? Porque você diz, pô, mas eu não vou conseguir essa velocidade. Então a velocidade é você que escolhe, né? Eu acho que é muito interessante. E se você estudar bem, é o que eu digo, nem todos vai te dar o teu lucro desejado, de repente um ou outro você vai pensar, pô, empatei isso aqui. Mas a maioria dá, eu acho assim, eu tenho na veia já desde de imóvel, eu sempre gostei, mesmo que eu tinha empresa, já comprei imóvel na planta, mas não podia comprar muito porque eu tinha que investir na empresa, né? Então, mas eu já tenho na veia isso, e como diz uma amiga minha, quem compra terra não erra. Exato. Então, para a terra não erra nunca, né? Ó, Não e erra, não. legal o teu conselho aqui, né? Cada um faz a sua velocidade. Isso é muito importante para a gente parar de se comparar com um vizinho ali, né? Que está arrematando muito. Cada um faz sua velocidade. Às vezes, um, dois, três para você tá bom, três, quatro ou 10. Cada um tem a sua velocidade. Você faz na velocidade que quer, não precisa fazer muito.
dá para levar tranquilamente. Você aí já está aposentada, né? Seria uma aposentadoria e vai fazendo ali quando está com vontade. Ah, quero arrematar. E vai lá e começa a pesquisar e arremata, né? Ah, tô com muita reforma, vou segurar um pouco. Segura, não tem problema. Então, eu acho que caiu muito bem aí nessa fase, né, da sua vida que estava aposentou, mas não estava tranquila aposentada, né? Não, Queria alguma coisa para nada ocupar. tranquilo, eu estava muito ansiosa, cheguei até a ir médico, por isso, sabe, que parece, eu estava me sentindo inútil. Porque a vida inteira eu corri muito, né? Eu trabalhava muito, assim, então nunca tinha parado. Daí um pouco de tempo é tudo novidade, mas depois você ir para a praia todo dia enjoa, né? Você caminhar no mesmo calçadão também enjoa. Apesar de ser um lugar lindo, né, que a gente mora, né, que assim é um sonho, né, é muito lindo o lugar, muito gostoso, mas tudo, se você de repente você vai sentindo que aquilo só aquilo não basta, entendeu? Para mim, eu acho que a ocupação é importante. Agora, uma ocupação, como eu falei para você, eu descobri, no começo eu fiquei meio assustada de ver o pessoal correndo muito ali, né? O pessoal que às vezes diz, eu não durmo, eu levanto não sei que horas. Eu pensei, pô, isso não serve para mim. Arremate enquanto eles estão dormindo, né? Essa vida eu não quero, né? Você não quero, porque como diz, eu parei com a minha empresa já pensando em ter uma qualidade de vida, né? Mais tranquila. Isso eu não quero para mim. Se for assim, eu vou fazer o curso, eu vou cair fora. Mas aí eu entendi que você faz no seu ritmo e que os imóveis sempre vai ter, né? Então é isso que é o legal. E tem, como eu disse, você pode arrematar em grupo, você pode arrematar sozinho. E se você não está arrematando, daqui a pouco você entra no grupo, vai conversando lá, você vai encontrar pessoas. Então esse é o gostoso da Smart, por dar essas oportunidades para as pessoas. Ó, que legal, né? Eu queria que você deixasse aqui um conselho para quem está começando agora, né? Não conhece nada de leilão. Qual o conselho que você daria? Aconselho para não desistir, né? Até porque a Smart dá oportunidades de fazer um curso uma vez, duas vezes e acompanhando ali. Que no começo tem algumas dificuldades, e até eu assisti uma palestra da Lili que ela falou, né, que parou um ano e voltou, né, aquilo foi força também para mim, né. Então, para as pessoas não desistam, vão estudando, vão fazendo no seu ritmo, e estão num lugar bom, seguro, né? Que eu até hoje não, né? A Smart foi um lugar assim que eu me senti muito bem. Até assisti palestras de outros lugares, mas eu vi que não era a mesma coisa, entendeu? Eu fiz umas perguntas, a pessoa falou, não, comprava e não vendia, né? Para que vender se você compra? Então eu acho que a pessoa é persistência, né? É persistência. E você tem ali várias oportunidades, em grupo, sozinho, né? E não desistir. Isso aí. E Então, no seu mais um ritmo. conselho, né? Cada um no seu ritmo, cada um na velocidade e não desistir e que o trajeto seja prazeroso ali, que não seja algo que seja desgastante demais, né? Exatamente é o propósito, né? É fazer algo que te deixa feliz e te dá um retorno financeiro legal. Ó, gostei demais aqui da live, né? Sensacional conhecer a sua história de vida, né? Essa trajetória aí fantástica, né? Com certeza a sua live aqui vai inspirar muitas pessoas, né, a entrar aqui no mercado de leilão. Então, eu já queria agradecer e deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Então, muito obrigada aí pela oportunidade, né? Agradeço a vocês por dar essa oportunidade. E, como eu disse, mais um desafio para mim, né? E que essa seja a primeira de muitas. Isso Um aí. abraço a todos aí, sucesso, né? Isso aí. Muito obrigado aí. Fica com Deus. Tenha um ótimo dia. Valeu, galera de Marte. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.